Todo estômago cheio e estou preparado. Música! É isto e não passa disto. A vida é um guião nunca previsto. É isto e não passa disto. Mesmo quando insisto que tenho um quisto. Mas que vida, hã? Há dias que tudo corre mal. Acordas atrasado, entornas o café na camisa, apanhas trânsito, o chefe está impossível de aturar. E depois há dias tão absurdamente maus que fazem todos os outros parecerem férias nas Maldivas. Dias em que o mundo decide testar a sua paciência, a sua resistência e, no caso desta história, a sua capacidade de sobreviver a coisas que ninguém devia sequer imaginar. Hoje vamos desbravar caminho na vida de um homem que, sem pedir, sem procurar e sem qualquer vocação para ser um super-herói, acabou por enfrentar duas das maiores tragédias da humanidade. E melhor de tudo, saiu vivo das duas. Esta história apenas reflete que a vida às vezes tem um sentido de amor muito apurado. O protagonista desta história chama-se Satomu. Tinha 29 anos na altura, vivia no Japão e era engenheiro naval. Aqueles tipos inteligentes que passam meses a desenhar grandes navios, a fazer cálculos complicados e a tentar que nada exploda. Ironia das ironias. Ele estava a trabalhar há mais de 3 meses fora de casa, longe da mulher e do filho, e finalmente chegara o último dia de trabalho dele. Ele já só pensava em regressar, dormir na própria cama e comer comida mesmo, comida que não viesse de uma cantina militar. E a caminho do estaleiro, a sonhar acordado, quando ouvi um avião a passar por cima. Nada de especial, até perceber que aquele som não era de um avião comercial. Era algo bem diferente, era algo mais pesado, mais ameaçador. Ele olha para cima e viu um avião militar. E enquanto tenta perceber o que aquilo significaria, vê um objeto a cair da barriga do avião. Um objeto que não devia de estar ali. Um objeto que, segundos depois, se transforma num clarão tão intenso que o deixa momentaneamente cego. Satomu não sabe o que é, mas sabe que não é bom. A luz chega primeiro, o som vem a seguir, e ele instintivamente atira-se para o chão, tapa os ouvidos e tenta proteger-se. O impacto chega como um murro do tamanho de uma cidade no estômago dele. O ar levanta-o, vira-o e atira-o para longe. Depois veio o silêncio. Quando acorda, está deitado num campo, coberto de cinzas, com o corpo dorido e os ouvidos a fazer aquele som irritante. A primeira coisa que pensa é: pronto, faleci. Mas não, ele está vivo, maltratado, queimado, atordoado, mas vivo. Ele levanta-se com dificuldade e vê ao longe uma coluna gigantesca a subir para o céu, uma imagem que o mundo nunca tinha visto antes e, sejamos sinceros, não devia ter visto. Satomu estava em Hiroshima, no dia em que a primeira bomba atómica foi lançada. Com o corpo ferido e a visão turva, começa a caminhar pela cidade destruída. O chão está coberto de cinzas, os edifícios estão reduzidos a esqueletos e o ar está muito pesado. Encontra 2 colegas, também feridos, perdidos, e os 3 tentam perceber o que fazer. Sabem que existem abrigos antiaéreos espalhados pela cidade, pois, afinal, eles estavam em plena guerra, e conseguem encontrar um. Lá dentro, juntam-se a outros sobreviventes, todos em choque, a tentar compreender o incompreensível. Durante a noite, correm rumores de que uma estação de comboios ainda está a funcionar, o que foi uma pequena esperança no meio daquele caos. Na manhã seguinte, Satomu decide que tem de voltar para casa. A mulher e o filho estão noutra cidade, a horas de distância, e ele precisa de saber se estão bem. Ele e os colegas atravessam a cidade destruída e passam por ruas que já não são ruas, edifícios que também já não são edifícios e uma paisagem que parece um grande pesadelo. Chegam a uma ponte, ou o que resta dela, e percebem que não há forma de atravessar, a não ser pelo rio. E o rio está cheio de destroços, marcados pela tragédia, e sabe-se lá o que é que ainda continha neste rio. Mas não há alternativa, por isso entram na água e atravessam.
Chegam finalmente à estação, o comboio está cheio de sobreviventes, todos feridos e todos em silêncio. A viagem dura a noite inteira e quando chega ao destino, Satomu vai direto ao hospital. As queimaduras são tão severas que o médico nem o reconhece. Deve ter perguntado, Satomu? E ele, sim, sou eu. Agora imaginemos quando ele chegou a casa, a família nem o reconheceu também. Meu Deus, ele deveria estar mesmo um papelinho bem rasgado. Mas, felizmente, ele está vivo, está com eles, e isso basta. No dia seguinte, apesar de tudo, este homem decide ir trabalhar. Só no Japão. Talvez por rotina, talvez por tentar recuperar alguma normalidade, tentar esquecer as coisas, ou talvez porque era simplesmente assim que ele queria que acontecesse. O chefe olha para ele, todo enfaixado, e pergunta, quem és? Não, ele não perguntou isso, ele perguntou o que aconteceu. Satomu conta a história, mas o chefe não acredita. Oh rapaz, uma bomba atómica não destrói a cidade inteira, diz ele. E é nesse preciso momento que o céu volta a iluminar-se com o mesmo clarão, o mesmo som, a mesma força. Satomu, como já estava vacinado, atira-se para o chão. Por isso, a segunda bomba atómica acabava de cair em Nagasaki. Quando o caos acalma, Satomu levanta-se. As ligaduras tinham sido arrancadas pela explosão, o escritório estava totalmente destruído e a cidade estava em ruínas. Mas, para sua felicidade, ele continuava vivo. Outra vez. 2 bombas atómicas em 3 dias e ele ali, de pé, a tentar perceber como é que aquilo era possível. Ele corre para casa, com o coração na boca, a temer o pior, e quando chega, encontra apenas escombros e o mundo desaba-lhe. Mas a verdade é que pouco antes da explosão, a mulher tinha decidido ir comprar pomada para tratar as queimaduras dele e levou o filho. E por estarem mais longe do epicentro, sobreviveram. Se ele não tivesse sido ferido na primeira bomba, eles teriam ficado em casa e não teriam sobrevivido à segunda. A vida, às vezes, tem uma lógica que ninguém entende. Satomu viveu muitos anos depois disto. Sofreu, claro, com a radiação, mas transformou a sua experiência numa missão: falar contra o uso de armas nucleares. Viveu até os 93 anos e, no fim, morreu de cancro. Algo que, infelizmente, era quase inevitável depois do que ele passou. Mas viveu e sobreviveu ao impossível 2 vezes. A história de Satomu é tão absurda que quase parece inventada, mas é real. Mostra como a vida pode ser cruel, imprevisível e por vezes estranhamente irónica. Ele enfrentou as 2 das maiores tragédias da humanidade e, contra todas as probabilidades, continuou a levantar-se, literalmente, das cinzas. Moral da história: quando a vida te manda para o chão, lembra-te de que há quem tenha sobrevivido a 2 bombas atómicas e ainda tenha ido trabalhar no dia seguinte. Ah, tenho uma gripe. Poupem-me. É isto e não passa disto.